No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Não é o Fim do Mundo, seu podcast em tempos de apocalipse climático e existencial. Aqui, Joalac, diretamente do Rio, falando com a minha amiga Nina Lemos, que está em Berlim. Olá, Jo, estou aqui no frio gélido e temos novidade, né? Que nós estamos no YouTube. Estamos no YouTube. Todos os episódios do Não é o Fim do Mundo já estão no nosso canal. E a partir dessa semana ele será atualizado semanalmente, ou seja, mais uma opção de player para você ouvir nosso podcast. E também pedimos apoio, que vocês compartilhem, que vocês participem das nossas vaquinhas, etc, etc, etc. E likes também, né, que é bom. A gente vive nesses tempos. E Jo, e os tempos não estão fáceis, né? Eu te mandei uma imagem agora um pouco antes da gente gravar e você continua impactada. Eu continuo impactada. Eu vou descrever para vocês. É uma imagem de uma cidade soterrada por neve, com muita neve no chão, entre os edifícios, a neve caindo e pessoas com roupas de frio extremo caminham e carregam cartazes. E os cartazes de protesto pedem fora ICE. Nina, e essa cidade é Chicago, sabia? É Chicago, pois é. Que loucura. Não é assim uma zona remota apocalíptica, né? É Chicago. E é muito louco, porque tem montanhas de neve, né? E as pessoas estão marchando, assim, parece uma coisa de apocalipse zumbi mesmo, né? A Era do Gelo. Tem vários filmes de apocalipse que é isso, do mundo gelado, Nova York gelada. Tem todo um imaginário coletivo sobre esse apocalipse nevasca, mas ganha ares ainda mais bizarros quando a gente vê isso, que é a população ali marchando na neve, né? Realmente, fim do mundo. E Jo, não é só nossa imaginação que é o fim do mundo, porque também um pouco antes da gente gravar, eu vi que o relógio do fim do mundo, porque isso existe, adiantou um pouquinho mais. Graças a quem? A quem? A Trump. Ele já está na pior marca possível, esse relógio que foi criado lá na década de 50. Os ponteiros foram de 89 para 85 segundos para a meia-noite. E meia-noite é o quê? O fim do mundo, o apocalipse. Porque o Trump acelerou mudança climática, projetos autoritários, guerras, etc, etc, etc. E claro, se você ouve esse podcast, você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos. E vale lembrar que esse relógio do fim do mundo é um negócio sério, né? São cientistas reunidos a partir de dados, fazendo cálculos, né? Não é uma coisa assim aleatória, né? E realmente a entrada do Trump em mais um governo dele e tudo que ele tem feito e falado, causado, né, realmente faz o apocalipse acelerar, né? Inclusive, o Trump, ele, com essa nevasca que está tendo, que a gente, né, que é com essa imagem que a gente abriu da nevasca, o Trump, claro que se agarrou a isso para falar que a nevasca comprova que o aquecimento global é uma balela, né? Claro que ele se apegou a esse fato para tentar jogar essa, né? E claro que também nesse episódio nós vamos falar sobre todas as barbaridades que foram cometidas na última semana. De novo, quando esse episódio for pro ar, talvez tudo esteja velho, né? Porque como a gente tem repetido todo o episódio, o tempo histórico está no 3.0 agora, nem a 2.0 mais, está acelerado. Acontece muita coisa todos os dias. Agora, a Jo quer começar falando de neve. É porque eu acho que aqui voltou a ficar tão quente que quase refresca. Eu estou aqui andando como pinguim. Mas, enfim, não estamos numa tempestade de neve, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e que nos trouxe essa imagem apocalíptica. E Jo, você sabe tudo sobre essa tempestade, né? Não, nevástica. Não. Sei algumas coisas que eu dei uma pesquisadinha. Mas eu aprendi uma coisa, fazendo podcast e aprendendo, né? Porque está tendo essa nevasca, né? Uma coisa histórica, como há muito tempo não tinha. O saldo é assustador, além de ter sido super abrangente, né? Em diversos estados, o número de mortos continua subindo, parece que já são 30,
em decorrência da grande tempestade, né? Há mais de 3 dias essa nevasca está tomando conta de vários lugares dos Estados Unidos, né? As pessoas estão sem fornecimento de energia elétrica, milhares de voos cancelados, é realmente uma situação fora do comum. E uma coisa, Jô, que eu fico muito assustada é que tem 500 mil pessoas sem luz, né? 500 mil casas sem luz. E isso significa que está sem aquecimento, gente. Sem aquecimento. E eu que estou aqui no frio, eu penso nisso. Você está sem aquecimento, você está congelando, porque tem sensação térmica de menos 50. Eu experimento aqui menos 10, assim, menos 50 sem aquecimento, é risco de vida, assim, real, é muito sério. E eu estava tentando entender por quê, né? Que os cientistas falam que essa coisa de como é um evento pontual, né? Por enquanto, né? Não é que está vindo a nova era do gelo, né? É um evento pontual dentro de tudo que está acontecendo. Eu li uma matéria no Guardian falando sobre a coisa do Trump ser negacionista, dizendo que a nevasca contrapõe o discurso do aquecimento global, e aí os cientistas falam que não é um evento isolado e único, que não acontecia há muito tempo, em um panorama onde tem milhões de outros eventos que comprovam, né, o aquecimento global, que justifica você falar que não tem aquecimento global porque está frio. E a própria nevasca tem um pouco de relação com isso, com uma coisa que eu também não conhecia, e agora já fiquei apavorada, porque todo dia tem uma nova coisa pra gente se apavorar, que olha como o nome já é filme, é uma coisa do vórtice polar. Total. Não dá medo? Vórtice, o vórtice polar está se enfraquecendo, se alongando. Eu fui tentar entender o que era. O que acontece? Nos polos, né, que são super frios, fica tipo rodando uma massa de ar super gelada, tanto no polo norte ou no polo sul, né? Essa massa fica rodando e resfriando, né, essa região. E aí, com a mudança climática, o Ártico ficando mais quente, né? Essa zona acaba que se desestabiliza. E eu li uma figura de linguagem muito boa, que falou que, assim, sabe quando você abre a porta num lugar que está frio, né? Ou ao contrário, você abre a porta e o frio vem da rua? É meio como se esse vento que está lá, de alguma forma, ele tomasse uma outra direção por mudanças climáticas lá no Ártico, e aí uma situação mais quente do Ártico, né, mais quente entre aspas, mas mais quente para o Ártico, acaba empurrando esse ar frio para baixo, que seria Canadá e Estados Unidos, né? Eu já li vários artigos falando que com as mudanças climáticas pode a Europa virar um geleiro. Sim. Isso. Que as pessoas têm que entender uma coisa básica, que o nome é aquecimento global, mas isso não significa só que vai ficar só quente, né? Pelo amor de Deus. Já está desregulado. E aí vai virando cenário de apocalipse, onde tem americanos vagando pelas ruas quase pedindo ajuda, né, Nina? Cara, eles estão pedindo ajuda, né, Jô? Eu tô obcecada com o fenômeno, gente, que é uma coisa sadomasoquista que eu tô fazendo, sádica, né? Que é ver americano nas redes sociais pedindo ajuda. Porque tem uma coisa, vamos lá primeiro. Nós já estivemos nesse lugar. Sim. Né? Quando o Bolsonaro era presidente, as pessoas estavam morrendo na pandemia e esse horror, a gente estava lá, pelo amor de Deus, me ajudem. Na época do golpe, que a gente lembrou no episódio passado, 2016, a gente estava lá escrevendo em inglês macarrônico no Twitter, por favor, nos ajudem, está acontecendo um golpe. Estava lá o Kleber Mendonça Filho, né, que a gente ama, com um cartazinho, está acontecendo um golpe. E agora os Estados Unidos estão nesse lugar. Eles são as pessoas do mundo que estão indo para a rede social falar, mundo, nos ajude, pelo amor de Deus, socorro. Claro, a gente está falando do ICE, obviamente, e do absurdo que foi o assassinato, coisa terrível que foi o assassinato do Alex Petty, da Renee Good, e de todo esse movimento militarizado, estilo Gestapo, que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas, Jô, eu selecionei aqui algumas mensagens de americanos pedindo socorro. Você quer que eu leia? Por favor. Essa pessoa fala assim: ei, socorro, NATO, United Nations, quando alguém pode dar um passo e ajudar a nós, cidadãos dos Estados Unidos, porque eles estão nos matando nas ruas e sequestrando nossos vizinhos e família. E os nossos líderes eleitos não valem nada. Isso é uma cidadã americana, João. E claro que a gente está do lado dessa americana, né? Mas tem um lado irônico, né?
da gente pensar que ela está citando justamente Nações Unidas e OTAN, né, mas assim, falando mais das Nações Unidas, onde os Estados Unidos domina e não ajuda ninguém, né, nos últimos, se a gente olhar historicamente todas as merdas que aconteceram, né, e que foram para a ONU, né, a ONU acaba que nunca ajuda nada, né, a não ser que seja do interesse dela, mas é isso, né, e os Estados Unidos, em geral, ele veta, né, a gente viu o genocídio aí, né, os Estados Unidos era o voto no Conselho de Segurança que vetava tudo, né, então eu acho que ela está descobrindo, vai descobrir agora que as Nações Unidas, na verdade, são dominadas Tem pelos outra coisa, né, Jô? Muitas vezes as pessoas pedem socorro, como a gente já pediu várias vezes, por causa de ações que foram patrocinadas pelos Estados Unidos. Sim, né? Caso da ditadura, exato, do golpe de 2016, etc. Sim, e tal. sim. Agora, olha aqui, país da liberdade de expressão. Alô, threads, para todo mundo que está fora dos Estados Unidos, por favor, me digam se vocês estão vendo o que está acontecendo em Minnesota. Por favor, me fala se a sua mídia está reportando o assassinato de Alex Pratt como um assassinato, por favor. Eu preciso saber se em algum lugar no mundo a verdade está sendo contada. País da liberdade de expressão máxima. Então, nesse grau, isso é muito sério. E assim, a gente está rindo e tudo, mas o que está acontecendo é seríssimo, né? E, inclusive, aquela revista que agora é online, Atlantic, sabe? Que é super tradicional nos Estados Unidos, eles fizeram um artigo que era assim, sim, isso é fascismo, que eles publicaram essa semana, né? E é muito difícil você realmente, eles juntaram ali todas as evidências do que o Trump está fazendo, historicamente relacionado ao fascismo, para botar a estampa. É fascismo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, é tipo um estado de exceção. E quando a gente fala essa coisa da gente rir, né? A gente aqui ri nesse podcast, mas a gente sempre ri de nervoso, né, Nina? Total. E a gente ri da nossa própria desgraça. E da nossa Pelo própria amor de desgraça. Deus. A gente ficou na verdade, desesperado de ver o que está acontecendo lá, né, Ju? E é esse chá de revelação realmente das coisas, que, por exemplo, coisas acontecem e a mídia não mostra, né? Tudo que a gente, em relação, né, eles estão vivendo. Então, no mínimo, isso é pedagógico, né? Assim, para entender que muitas coisas que acontecem no mundo todo sobre a influência americana não são reportadas, né? Depois vai para a ONU, não acontece nada. Realmente, agora, essa coisa da gente olhar o fascismo, né? Se a gente pensar nos últimos anos, em diversos países, né, incluindo o Brasil, onde teve essa ameaça fascista, o fascismo chegou ao poder no mais alto cargo, e que sempre tem que ter... eu me lembro que no Brasil, quando todo mundo começou a falar que o Bolsonaro era fascista, tinha muita gente que falava assim, calma, não é assim, lembra? Você lembra disso? Que ficava tímido ao nomear. Mas eu acho que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ainda tem uma coisa que é essa busca por uma imagética fascista muito clara, né? Assim, essa coisa imagética está escancarada, né? Sim. Porque o Gregory Bovino o nome do homem, gente, olha que maravilha o nome dele ser isso. Caraca. O chefe do ICE, que é aquele homem monstruoso, ele se veste de nazi, de nazista, da SS. Sim. É muito impressionante. É muito impressionante. E isso é interessante porque a Alemanha, por razões óbvias, tem muito cuidado de rotular alguma coisa como nazista. Muito, né? Porque o nazismo não pode ser banalizado, isso é uma discussão muito séria aqui, etc e tal. Mas eu vi em vários jornais alemães, pessoas analisando, jornais seríssimos, Zeit, ótimos jornais, analisando a roupa do cara e falando que sim, que é SS, tem referências. E assim, outra coisa que, para comparar, né, que ficou no trend topic do Twitter, quando o ICE está em Minneapolis perseguindo as pessoas, e nos Estados Unidos inteiros, as pessoas estão usando apito e gritando, eles estão vindo, e as pessoas trancadas em casa. Sim. Né, a gente vê vídeos de famílias sendo levadas. O que isso lembra, Jô? Pois é. Né? Pra nem falar. E no Twitter ficou todo mundo falando que era Gestapo, e nos Estados Unidos falando que era Gestapo. E eu mostrei esses vídeos das pessoas gritando e arrancando as pessoas de casa e tal, os outros avisando para o Guedes, meu parceiro, que é alemão, com essa educação alemã de não podemos banalizar. Sim. Ele olhou o vídeo e falou, igual Gestapo. Ele, alemão. Sim. Os métodos são muito parecidos, é claro, é diferente, mas assim, os métodos são muito parecidos. E eu vi uma matéria agora,
acho que no New York Times, falando que, uma coisa que a gente até já comentou aqui, que nas redes sociais eles usam uma linguagem que também remete ao nazismo, né? E escancaradamente. Não sei se você viu uma entrevista desse cara, do Bovino, que ele virou e falou assim, se você ficar falando que é Gestapo, se você ficar acreditando nesses que se dizem jornalistas ou em ativistas, você vai pagar as consequências. Ou seja, ele estava agindo como isso, como Gestapo, como uma ditadura. Na hora que a gente está gravando aqui, há rumores de que ele vai ser afastado, porque pegou muito mal para o Trump. O que está acontecendo em Minneapolis não é confirmado ainda. E não é oficial. Mas ele já foi afastado de Minneapolis. E parece que o ICE está saindo de lá. Mas também não tenho certeza. E também não é só em Minneapolis. Agora, eu acho que uma coisa que aconteceu essa semana, né, foi realmente que o Obama e a Michelle Obama, né, que tava todo mundo... É impressionante, né, como as lideranças também estavam quietas ali, sem falar nada, né. Aí o Obama e a Michelle emitiram um comunicado, e daí depois o Bill Clinton viu que também não podia ficar calado e também fez uma fala, surgiu, né? Gente, ele é meio nosso Aécio, né? Ele é o Aécio dos Estados Unidos. Ele surgiu. E aí eu acho que, eu estava vendo as falas deles, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção na fala do Obama e da Michelle foi eles conclamando o povo a protestar, claro, a protesto pacífico, né? Ele falou, no meio tempo, todo americano deveria apoiar e se inspirar pelos protestos pacíficos que acontecem em Minneapolis, em outras partes do país. E o Bill Clinton também foi meio na mesma linha, e ele falou... cabe a todos nós que acreditamos na promessa da democracia americana nos levantarmos, falarmos abertamente, mostrarmos a nossa nação, que nossa nação ainda pertence a nós, o povo, né? We the people, que eles gostam de falar. Então, realmente é uma movimentação maior, né, do que uma coisa que é um ator furar um bloqueio no Globo de Ouro e falar uma coisa, né? Uma coisa que está transbordando. Eu vi hoje, acho que era... Não sei se era hoje, eu vendo no Instagram rapidamente, eu vi a Natalie Portman dando um depoimento, alguma premiação de cinema, meio chorando também, entendeu? Meio assim. Eu até botei isso no roteiro também, que também lembra a gente, nos piores momentos que nós vivemos, são os artistas ali falando desesperados, né? Eu reparei, por exemplo, claro que eu reparei, porque eu sou muito fã, o Michael Stipe, ele tinha desaparecido do Instagram, tipo, larguei. Ele voltou, e, gente, ele não postou, assim, uma versão de Everybody Hurts, porque as coisas estão muito ruins, né? Sim. E mesmo artistas muito jovens, geração Z, muito pops, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, falando também, e falando, pedindo para outros artistas falarem. Assim, o cara, né, agora vamos falar um pouco, eu vi o vídeo várias vezes, ele foi executado, né, Jô? Sim. Ele estava imobilizado e ele levou 10 tiros, foi uma execução. É uma coisa horrível, né? Porque são os americanos que estão ajudando os imigrantes que estão sendo mortos, né? Agora estão matando até os próprios cidadãos. Agora, uma coisa que a gente estava conversando ontem, né? Que eu até escrevi sobre isso, é que muitos imigrantes já morreram no governo Trump. Né? E não teve esse bafafá. Tem que ter o bafafá. A gente não é contra, não. Sim, né? claro. É uma observação, né? Tem que ter uma gota d'água. É normal também, né? Sim. Ter uma gota d'água. Mas não são os primeiros. Tem pelo menos mais 4 pessoas que foram assassinadas pelo ICE. O ICE já abriu fogo, 20 vezes. E, se eu não me engano, o último dado que eu li, 32 pessoas já morreram no governo Trump sob custódia do ICE. Ah, tá. Da imigração. Porque não dão remédio, porque a pessoa tem um treco na prisão, pessoas que têm problema de saúde, porque estão em condições indignas. É uma coisa horrível. E claro que não são números confiáveis, né? Os próprios, quem divulga isso, fala que não são, porque não tem como contar, muita coisa subnotificado. É esse horror que a gente conhece, né? Que a gente conhece com a polícia do Brasil, né? Com crimes subnotificados, por exemplo. Sim. Até você que falou isso, né? Aquele negócio que quando eles plantaram a arma, porque... É bem Brasil. Plantaram uma arma, você falou, é Brasil, né? Tipo, polícia brasileira. Sim, curioso, né, que hoje em dia realmente, como o próprio Alex, ele estava filmando inicialmente, né, e depois as pessoas continuaram a filmar, como isso foi rapidamente desmontado, né, assim, a tese que ele estava atirando, e o Trump, agora ele está falando que ele quer acabar com fica essa tensão entre os governos, né,
que os governos dos estados, que são os governos democratas e os republicanos, e ele ficou falando que ele quer acabar com essas cidades santuários, que são cidades que não é uma coisa... A gente até já falou em algum episódio sobre cidade santuário, não é uma coisa oficial, né? Que elas acolhem os imigrantes, né? E elas têm políticas mais favoráveis às pessoas, por exemplo, que estão sem papel, né? Sem documento. Então, por exemplo, e daí entre essas cidades, Los Angeles, Nova York, Atlanta, Chicago, por exemplo, se uma pessoa é pega pela polícia e ela está sem papel, né? Ela não tem o visto, sei lá, o governo local pode escolher se ele vai reportar, se ele vai avisar ou não ao governo federal, né, que tem ali uma pessoa sem papel, entendeu? E eu acho que nessas cidades santuários é assim, sei lá, você foi pego pela polícia, sei lá, por algum motivo, e você está ilegal no país, eles não reportam isso para o governo federal. E aí, obviamente, que essas cidades acabam acolhendo mais os imigrantes, e o Trump estava falando que isso tem que acabar, né? Ele está tentando unificar o horror, né? Porque ainda tem a resistência dos governadores que não compactuam com isso, né? E do povo, né? Que a gente faz piada, mas está demais, né? As pessoas. Isso é uma coisa legal, assim, de ver, né? Que as pessoas não deixam de dormirem, que é 24 horas, num frio desgraçado. E eu vi muitos idosos se manifestando, né? Você viu um senhor de 70 anos, que ele ficava gritando, eu tenho 70 anos, eu sou americana, o que está acontecendo? E, Jô, só uma última coisa para encerrar o assunto. Eu tô aqui falando, cada vez que eu falo americano, eu fico com raiva de mim mesma. Por quê? Porque eu não consigo falar estadunidense, que eu acho demais, é muito grande essa palavra. Sim. Mas eles têm que parar de chamar os Estados Unidos de América, né? Eles podiam aproveitar esse momento para fazer esse chá de revelação. Pelo amor de Deus, pensa nisso, cara. América is not the world. Morrissey. Mas assim, é ridículo, me ofende. Eles falando, aqui na América. Não, eu sou da América. Eu acho que americano, eu acho que eu não conseguiria falar estadunidense, entendeu? Mas América é engraçado, né? Quem fala América, gente, não consigo. América eu acho bizarro. Brasileiro que fala América. Conhecemos. Conhecemos? Ai, que Conhecemos, vergonha. Com certeza. Mas americano eu acho que difícil, porque estadunidense realmente... norte-americano, perdoem canadense. Norte-americano também não dá, exatamente, é verdade. E tem mais, enquanto tudo isso está acontecendo, ainda está tendo um grande bafafá na Bolsa, né? Porque todos os países do mundo, a maioria, até o Brasil também, eu li isso hoje, eles estão tirando todo o investimento deles em papéis americanos e no dólar, e aí o ouro e a prata estão lá nas alturas, as pessoas estão investindo em metais, em urânio, sei lá, enfim, eu não vou saber explicar mais, que eu também não entendo porra nenhuma. É bem apocalíptico, né? Uma coisa que eu vi nos americanos pedindo socorro, são vários norte-americanos pedindo para as pessoas boicotarem os Estados Unidos. Tipo, se você quer nos ajudar, se você está fora dos Estados Unidos, por favor, boicote o nosso país. Porque só perdendo dinheiro que eles vão parar com o que está acontecendo. Então, os próprios norte-americanos. Ou seja, cenas quentes e frias dos próximos capítulos, né, Nina? E Jô, vamos para o nosso segundo assunto? Fala. Que enquanto tudo isso está acontecendo, que a gente só contou uma parte, porque tem mais milhões de tragédias acontecendo no mundo, os homens, esses queridos, desqueridos, estão perdendo tempo e gastando água do universo e ofendendo mulheres, tirando roupas de mulheres por inteligência artificial, que é a nova grande tendência masculina aí, aterrorizando as mulheres via tecnologia. É quase ridículo se não fosse, né? Exato. Se não fosse criminoso, exatamente, porque ridículo, acho que diminui isso ser criminoso, né? Mas assim, é bizarro, né? Mas também, é ridículo, né? Com tantos usos que você pode fazer da inteligência artificial, você fala, quero vê-la de calcinha. Só que sim, é uma coisa seríssima, porque isso é combustível para revenge porn, para abuso, para todo tipo de coisa horrível. Eu fiquei pensando, imagina isso na época do golpe contra a Dilma. O que teriam produzido de imagem obscena da Dilma? Claro, como horrível. E essa semana a União Europeia avisou que vai abrir investigação contra o Grok, é Grok que fala? Não sei como fala isso. Grok.
a inteligência artificial do Elon Musk, porque tem um levantamento aqui de milhões de imagens que o robozinho dele estava gerando, inclusive de menores de idade. É uma loucura, No Brasil também, o MPF pediu investigação e tocou o terror. Sabe uma coisa que eu acho disso do Grok, que eu fico um pouco chocada? Como as pessoas rapidamente se apegaram a esse negócio Grok e tudo elas perguntam pro Grok qualquer coisa, entendeu? Alguém fala uma coisa, a pessoa fala assim... Grok, isso é verdade? Grok, o que é isso? Virou insuportável por causa das pessoas fazendo. Grok, você pode me falar? Ai, detesto isso. É muito estranho, né? E assim, eu acho que a gente, pensando a médio prazo, essa imbecilização humana, né? Porque assim, as pessoas não vão saber mais pesquisar, elas não vão saber raciocinar, elas vão procurar uma fonte confiável, ao mesmo tempo que essa mesma inteligência artificial está aí fazendo uma coisa criminosa, né? Criminosa, seríssima. E, Jô, e ganhando dinheiro com isso, né? Eu fiz um experimento aqui, porque eu escrevi um texto sobre isso, sobre essa coisa do Deep Nude aí de IA, e eu fui ver se rolava no Grok. Eu entrei no Grok e falei, você pode tirar a roupa de uma mulher para mim numa foto? Falando em português aqui da Alemanha. Aí ele me respondeu, não, eu não faço isso é contra a lei da Alemanha, da União Europeia e do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, me mandou uma lista de sites que faziam. Assim, é bizarro. Você dá um Google, tá? Você não precisa ir para Deep Web, não. Você dá um Google escrevendo tirar roupa de mulher em inglês ou em outras línguas, aparece um monte de aplicativo, um monte de site. Então é muito sério, porque não é só no Grok, entendeu? É claro que é escandaloso no Grok, mas assim, já espalhou num grau que assim, a gente está muito ferrada. Ainda bem que eu não tenho uma filha mulher. É realmente um fim do mundo dominado por punheteiros, né? Uma coisa tipo assim... E abusadores, porque é abuso, abusadores. Né? É crime. É crime. Sim. É crime, que eu também li sobre isso, pesquisei. Código Penal brasileiro pode punir até com prisão. Então, se você está brincando disso, você está cometendo um crime. Parece que você está só brincando de falar, oi, Grok, agora tira a roupa. Mas fazer imagem de mulher nua e divulgar, sendo falsa ou não, falsa também é crime. É crime. Crime real. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial e de tudo de ruim que ela traz... nesse âmbito criminoso, entendeu? Não estou nem ampliando nos usos maiores, falta de empregos, acabou a água, só nesse foco dessa coisa criminosa, é uma coisa que eu acho que rapidamente isso vai escalar, né? Eu até estava brincando com um negócio que aqui, né, você como mora na Alemanha, não é uma pessoa que vive num ambiente onde você não pode atender o telefone porque é golpe, né? Porque, como você mora na Alemanha, você não tem essa experiência bizarra, porque no Brasil, né, a gente vive num pântano de golpes, né? Então, se você atende o telefone é golpe, alguém sequestra, né, essa coisa, peguei sua filha e tal, e agora tem uma nova modalidade, é que a pessoa liga e dizem que ela pega a sua voz, registra a sua voz, você falou alô, ela já registrou, inclusive a gente estaria fodida, porque a gente faz um podcast, né? Você atendeu o telefone, falou alô e tal, daí os meliantes pegam sua voz e com inteligência artificial eles replicam para depois dar um golpe na sua família, entendeu? Cara, é assustador. É assustador. E aí a minha mãe ficou apavorada, que ela fala que ninguém pode falar no telefone, e realmente foi virando uma paranoia, e daí a minha irmã, a Dani, agora ela só atende o telefone fazendo uma voz maluca. Entendeu? Não é verdade, eu vou ligar para ela só para ouvir. Não, vou ligar para ela agora. Não, mas se fosse tem que ser um número desconhecido. Tocou um número desconhecido dela fala assim. Não, sei lá. Pode ser alguém importante. Não que alguém importante vai mandar antes, mas sei que. Mas virou esse medo. Daí hoje, eu tava na rua, começou a tocar meu telefone do número desconhecido. Eu nunca sei agora se não pode atender, se é para atender, se é golpe, se é só telemarketing. Daí eu resolvi atender, só que eu não podia falar, porque a minha família virou uma grande paranoia que vão roubar sua voz e vão pegar e dar golpe. E daí eu fiquei meio em silêncio e de repente outra pessoa falou alô, e era realmente... o moço da compostagem, entendeu? Que não tinha chegado na minha casa e não tinha ninguém, e eu tive que... E era uma pessoa realmente querendo falar comigo. Mas imagina, eu em silêncio. Não, imagina, entendeu? Se você tivesse falado, alô, pro homem da compostagem. Ou seja, vai virando um mundo
um mundo onde tudo pode acontecer, né? O que você está vendo talvez não seja o que você está vendo. Até a coisa dos americanos, teve vários vídeos que circularam que era... Porque é muito doido, né? Porque assim, o povo está indo às ruas protestar, mas as pessoas querem criar vídeos falsos, né? De protestos que vão... E daí, em vez de mostrar realmente o que está acontecendo, né? Tem muitos vídeos circulando de pessoas lutando contra o ICE, falando fora do meu restaurante. Você já viu que são viral? Esse fora do meu restaurante é caô. Mas por que você faz isso? Também isso não ajuda nada. E esse, porque... E tem vários tipos. E tem as pessoas inteligentes e pessoas progressistas e que estão compartilhando e ficando felizes porque acreditam. E eu quase acredito. Entendeu? Mas eu muito sério. Não, depois que eu caí no cachorrinho, eu agora não acredito. Tudo é possível. Daí esse da mulher expulsando o restaurante, eu falei, isso aí acho que é mentira. Eu fiquei achando que era mentira, e aí eu comecei, só que dá um trabalhão, né, gente? Eu comecei a dar vários print screen, assim, para tentar pegar frames separados, e daí tinha nem sei fazer isso. E daí tinha um frame que o cara, quando ele se levanta da mesa, quando a mulher está sendo expulso, que o jeito que ele se levanta é contra a lei da gravidade, contra a biologia, entendeu? O jeito que a perna levantou, entendeu? Jô, mas então dá esse tutorial antes da gente encerrar para as pessoas de como identificar, fazendo print screen, vendo frame, não sei fazer isso não. Não, você está vendo o vídeo. Daí eu acho que assim, uma coisa que eu já percebia nesses vídeos curtos é que tem uma preocupação meio quase como uma punchline, ou assim como o texto, entendeu? Eu acho que a gente que é de texto, eu acho que é primeiro prestar atenção no que está sendo dito, porque quando está muito bem escrito, assim, um diálogo, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, você falar, agora eu tô nessa, você sempre se pergunta, essa situação não está muito perfeita? E aí eu pego o telefone... e vou dando print. Conhece da print? Eu não sei, cada telefone tem uma coisa que você... Sim, dá print. Todo mundo dá print e mensagem no WhatsApp pra mandar pra amiga. Não, daí eu dou vários prints. Tô vendo lá o vídeo achando que é inteligência artificial, dou tic, vários prints, com 10 prints. Entendeu? Daí eu vou, olha que trabalho. Tudo isso para transmitir a verdade, não é o fim do mundo. Daí eu fico olhando para ver se tem uma mão estranha, tentando achar alguma coisa que comprove. E daí nesse... Você acha? Nesse eu vi o cara, posso até botar depois no nosso Insta, o jeito como o cara levantou, ele levantou, quando você levanta para frente, né? Você se impulsiona, você tá numa cadeira. Quando você vai levantar, o seu corpo, ele projeta para frente. E no inteligência artificial, nesse vídeo, ele levantava meio magicamente para trás, entendeu? Vou te mandar, você vai ver. Tem uma especialidade que pode trabalhar como identificadora de fake news. Agora, gente, vamos falar que a Jo é uma roteirista premiada, que ela entende do que ela está falando. Então, você também, isso do roteiro e tal, que você está falando, do roteirinho escrito, a gente está rindo, mas são dicas reais de uma roteirista que vocês podem seguir, anotar. Passar para os seus avós, para sua família. O jeito que a pessoa levanta. Sabe qual é a minha técnica de identificar? Qual? Eu leio os comentários. Aí tem alguém falando, isso é IA. Aí eu acredito que é IA. Outro dia eu vi uma IA, um vídeo de IA, que era... Vê se você viu isso, que era um navio, tipo um transatlântico, assim, de turismo, e mostrava que ele jogava todo o lixo dos turistas no mar. Não vi. E aí, depois ainda cortava para como se fosse o barquinho de longe, vendo todo o rastro de lixos que tava lá, garrafas PET. O cara falava, tem até uma sandália de dedo. E daí no final o cara falava assim, filma isso. Daí o outro falava, já está rodando, sei lá, era em inglês, né? Já estou rodando. Era uma coisa que daí isso eu falei, entendeu? Esse diálogo, e daí era IA, né? Então, como vocês podem ver, nesse podcast a gente tem até dica prática e tutorial improvisado da Jo, porque eu não tinha ideia dessa história. Depois você me manda os prints para eu ver a pessoa levantando do jeito esquisito. A gente pode postar também no Instagram, quero ver como é que é uma pessoa levantando.
Vai ver, não, Ouça você não é o pode... fim do mundo e aprenda a identificar fake news. É isso. Então, até a próxima. Até a próxima com outros apocalipses. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um poderoso. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.